Olá, pessoal da disciplina de Geometria Analítica. Vamos dar continuidade ao nosso estudo, porém agora de forma remota, em atividades remotas, durante esse período aí que estamos em casa, ok? Bom, nós vamos finalizar o estudo de vetores. Nessa primeira parte da videoaula, nós vamos estudar como esboçar um vetor no espaço tridimensional e vamos dar início ao estudo da reta. Nós veremos três equações de reta: a equação vetorial, as equações paramétricas e as equações segmentárias, ok? Bom, a cada slide eu vou explicando todo o conteúdo para vocês. Então vamos lá. Vamos ver como esboçar de fato um vetor no espaço tridimensional que nós já conhecemos como o R3. Bom, então, seja V um vetor com três coordenadas A, B e C, certo? E nós vamos aprender como esboçar esse vetor no espaço tridimensional. Nós já sabemos como traçar os eixos. É uma base ortonormal, ou seja, os eixos são 2 a 2 ortogonais, 2 a 2 formando o ângulo de 90, e isso forma um espaço tridimensional. O eixo X das abscissas, o eixo Y das ordenadas e o eixo Z das cotas. A primeira coisa que nós vamos fazer para esboçar o vetor no espaço tridimensional, nós vamos primeiro colocar as duas primeiras coordenadas, que é a que nós já sabemos plotar lá do plano cartesiano, que no caso são as coordenadas A e B, como você vai ver no primeiro desenho aí, certo? Observe que houve uma alteração aí dos eixos para realmente dar a visibilidade do espaço tridimensional. O eixo X seria o que estivesse saindo do computador na nossa direção, o eixo Y como sendo perpendicular a esse eixo X, e o eixo Z perpendicular a esses outros dois, certo? Então, nós já sabemos plotar pontos lá no plano cartesiano. Nós temos que traçar linhas tracejadas. Cada uma dessas linhas tem que ficar paralela a cada um dos eixos. E está ali o encontro do valor A, que é a abscissa, com a ordenada B. Tudo bem? Agora, o próximo desenho, nós vamos levar esse ponto até a terceira coordenada, que é o C, lá no eixo das cotas. Tudo bem? Observe que a altura que é levada aquele pontozinho AB que nós plotamos no desenho anterior, ele tem que ser paralelo ao eixo Z, como você está vendo aí na linha tracejada, certo? De tal modo que, quando você leva ele lá no eixo Z, dando até a altura do C, o tracejado ali, que encontra o C lá no eixo Z, ele tem que ser paralelo àquele tracejado que eu coloquei com pouca visibilidade lá no plano, tá vendo? Formando a diagonal daquele retângulo onde tem o Azinho e o Bzinho. Tudo bem? Então, todos os pontos no plano cartesiano todos os pontos no espaço tridimensional são esboçados dessa forma. Primeiro, você coloca a abscissa e a ordenada num plano cartesiano, que fica lá no chão do espaço tridimensional, e leva aquele ponto do plano cartesiano até uma altura Z, seja ela positiva ou negativa. Tudo bem? E para traçar o vetor V que tem as coordenadas Azinho, Bzinho e Czinho, nós sempre consideramos a origem do vetor como sendo a origem do espaço tridimensional e a extremidade como sendo esse ponto que nós acabamos de esboçar. Então nós temos o vetor V dessa forma. A origem dele lá no 0, 0, 0 e a extremidade dele no ponto que nós acabamos de esboçar. Ok? Bom, vamos passar agora para um exercício que eu vou deixar de tarefa da videoaula. É para você esboçar no espaço tridimensional o vetor que tem essas três coordenadas, -3, 6 e 8. No espaço tridimensional, os eixos permanecem com os mesmos valores, tanto positivo, negativo, certo? Você tem que observar aí aonde vai ficar o vetor. Tudo bem? Agora, vamos dar início ao estudo da reta. Bom, para estudar uma reta, nós vamos precisar dos vetores. Eles não saem dos nossos estudos, ok? Então,
eu vou considerar um vetor que seja diferente do vetor nulo e um ponto A do espaço tridimensional qualquer. Tudo bem? O ponto A eu estou dando de coordenadas x0, y0, z0 e o vetor V como sendo de coordenadas A, B e C. Eu vou esboçar tanto o ponto quanto o vetor no espaço. Eu já sei esboçar o ponto, eu já sei esboçar um vetor e ele fica mais ou menos dessa forma. O ponto A em azul e o vetor V no espaço tridimensional ali, com origem na origem do espaço tridimensional e extremidade em algum ponto do espaço. Certo? Bom, a reta que nós vamos estudar aqui, ela sempre vai passar por esse ponto A e ela vai ter a mesma direção do vetor V. Nós já estudamos direção. Direção tem a ver com paralelismo. Então a reta que nós vamos estudar, ela passa pelo ponto A e ela é paralela a esse vetor V. Ok? Está aí o desenho da reta R, passando pelo ponto A e sendo paralela ao vetor V, ou seja, tendo a mesma direção do vetor V. Nós vamos passar agora para o estudo de encontrar equações dessa reta R aí. O ponto A e o vetor V vão ser fundamentais para encontrar as equações. A primeira equação que nós vamos trabalhar é a equação vetorial, certo? Então, para isso, nós vamos aproveitar aquele exemplo anterior do ponto A e do vetor V e ainda vamos considerar um outro ponto qualquer no espaço que nós estamos chamando de ponto X, de coordenadas x, y, z, tal que acontece o seguinte: o ponto X, ele pertence àquela reta que nós acabamos de desenhar. Você viu que nós tínhamos o ponto A em algum lugar do espaço, nós tínhamos o vetor V, que nós já sabemos esboçar, e traçamos a reta R, que passa pelo ponto A e tem a mesma direção do vetor V, ou seja, ela é paralela ao vetor V. Agora eu estou considerando um outro ponto X, todavia esse ponto X ele pertence à reta, certo? Para de tal modo que, quando eu montar o vetor que vai de A até X, ele também tem a mesma direção do vetor V. Se tem a mesma direção é porque eles são paralelos, certo? Se eles são paralelos, então eu posso dizer que eles são linearmente dependentes. O que quer dizer vetores linearmente dependentes? É que um é proporcional ao outro. Um vetor pode ser o dobro do outro, um vetor pode ser o triplo do outro, um vetor pode ser um terço do outro, certo? Nós já estudamos isso em aula. Então, vetores linearmente independentes significa que existe um número real, tal que esse número real vezes um vetor dá o outro. Esse número real aqui a gente vai chamar de lambda. Então, existe um lambda real, tal que o vetor AX é lambda vezes o vetor V. Se você multiplicar as coordenadas do vetor V, eu tenho as coordenadas do vetor AX. Nós já estudamos também em sala de aula que quando você tem um vetor dado por dois pontos, origem e extremidade, para nós descobrirmos as coordenadas dele, basta a gente fazer a diferença da extremidade pela origem. Então o vetor AX pode ser decomposto em x menos a. Então aquela igualdade AX igual a lambda V se transforma em x menos a igual a lambda V. Bom, aqui agora eu vou aplicar a propriedade de pontos no espaço tridimensional. Eu posso pegar esse ponto menos a e jogar ele para o segundo lado da igualdade trocando o sinal. Então nós ficamos com essa expressão, x igual a A mais lambda V. Bom, nós já sabemos que o ponto X eram de coordenadas gerais, x, y e z. O ponto A é um ponto que eu conheço da reta, que eu chamei de x0, y0, z0. E o vetor V eu conheço, que é de coordenadas A, B e C. Substituindo nessa igualdade, nós ficamos com essa equação aí, ó. XYZ igual a x0, y0, z0, mais lambda que multiplica A, B e C. Essa é a equação vetorial da reta. Toda vez que alguém pedir para você escrever a equação vetorial de uma reta, ela tem que ser dessa forma, certo? O x, y, z
igual ao ponto A da reta que nós conhecemos, x0, y0, z0, mais um lambda vezes o vetor A, B e C. Ok? Mais ainda, como observação, esse vetor V, nós vamos dar um nome para ele. É o vetor que dá a direção da reta. É o vetor diretor dela. Certo? Bom, vamos dar um exemplo aí para ilustrar como se encontra a equação vetorial de uma reta. Eu quero a equação que passa pelo ponto A com essas coordenadas, menos 1, 3 e 2, e tem a direção do vetor V de coordenadas menos 2, menos 2 e 3. Basta apenas a gente substituir lá na expressão da equação vetorial da reta. Então, basta observar que o x0, y0, z0 nessa ordem são as coordenadas do ponto A que eu conheço, que é o menos 1, 3 e 2. Enquanto o A, B e C são as coordenadas do vetor diretor, que é o V, que é o menos 2 e 3, nessa ordem. Fazendo as devidas substituições, eu chego finalmente na equação vetorial da reta que passa pelo ponto A e tem como vetor diretor o V, xyz igual a menos 1, 3, 2, mais lambda vezes menos 2, 3. Pronto, a equação vetorial da reta é essa. Agora, eu quero deixar um exercício para vocês também que faz parte dessa videoaula. Você já sabe traçar uma reta, então eu quero que você esboce a reta desse exemplo que nós acabamos de fazer da equação vetorial. Basta apenas você esboçar o ponto que você conhece, esboçar o vetor diretor da reta e traçar uma linha que passa pelo ponto e é paralelo àquele vetor diretor. Pronto, o esboço da reta já está feito. Vamos passar agora para as equações paramétricas da reta. O interessante é que as equações elas se interagem entre si. A equação vetorial implica na equação paramétrica, que implica nas equações simétricas e vice-versa. Você pode ir de uma para outra ou de outra para um sem nenhum problema. Bom, as equações paramétricas nós vamos aproveitar a equação vetorial. E nós vamos resolver os cálculos da equação vetorial. Quais cálculos são esses? Bom, na equação vetorial eu tenho xyz igual a x0, y0, z0, mais lambda que multiplica Azinho, Bzinho, Czinho, conforme você está vendo aí no slide. Eu vou agora distribuir o lambda, que é um escalar, multiplicar ele por cada uma das coordenadas do vetor diretor da reta. E nós ficamos com isso. Xyz igual a x0, y0, z0, que multiplica, que soma lambda A, lambda B e lambda C. Eu estou aplicando agora só a propriedade de pontos. Bom, nós já sabemos somar ponto com vetor. Basta apenas você somar as coordenadas. Então, o segundo lado da igualdade fica dessa forma aí. x0 mais o lambda A, o y0 mais o lambda B, o z0 mais o lambda C. Tudo bem? Bom, agora nós temos uma igualdade, certo? Então eu vou igualar coordenada a coordenada. O x do primeiro lado da igualdade fica igual ao x0 mais o lambda A, o y fica igual ao y0 mais o lambda B, e o z fica igual ao z0 mais o lambda C. E essas, então, são as equações paramétricas da reta, a partir da equação vetorial. Ok? Então você tem dois métodos para se determinar as equações paramétricas. Ou você parte da equação vetorial e vai fazendo os cálculos até chegar nessas três, ou você memoriza as três equações paramétricas e substitui apenas x0, y0, z0, que são as coordenadas do ponto que eu conheço, e o azinho, bzinho, czinho, que são as coordenadas do vetor diretor, que eu também vou conhecer. Ok? Bom, vamos ilustrar um exemplo agora das equações paramétricas. Eu quero as equações da reta que passa pelos pontos A de coordenadas 1, menos 2, 3 e B de coordenadas 2, 1, 2. Observe que o que nós estávamos fazendo ali na equação vetorial e nas equações paramétricas, eu conhecia um ponto e o vetor diretor da reta. Aqui nesse problema, eu estou dando dois pontos. Bom, mas com 2 pontos,
nós conseguimos montar um vetor. E esse vetor vai ser o vetor diretor da reta. Ah, mas o vetor não tem que ser paralelo à reta? Tem. Se é paralelo, ele pode estar distinto como em cima da reta. Não tem nenhum problema. Então, eu posso montar o AB como sendo o vetor diretor da reta. Tudo bem? Bom, e qual vai ser o ponto que eu vou conhecer para jogar na equação? Qualquer um, o A ou o B. Então, o A ou o B vai ser o ponto que você conhece da reta, e o vetor AB será o vetor diretor dela. Mas para isso a gente precisa montar o vetor AB primeiro. Nós já sabemos que quando você tem um vetor dado por dois pontos, é só você fazer a extremidade menos a origem, que no caso é B menos A, subtrair coordenada a coordenada, e nós vamos chegar aqui. As coordenadas do vetor diretor dessa reta são 1, 3 e menos 1. Agora, eu vou considerar que o ponto A é o ponto que eu conheço da reta. Então, as coordenadas 1, menos 2 e 3 serão o x0, y0 e o z0. Poderia ser o ponto B? Sem nenhum problema. Você vai ter a mesma equação escrita com outros números, mas são equivalentes. No meu caso aqui, eu estou escolhendo o ponto A. Então, ele será o ponto que eu conheço da reta, e o AB, que eu acabei de montar, será o vetor diretor dela. Nas equações paramétricas, eu já sei que são assim. X igual a x0 mais lambdazinho, y igual a y0 mais lambda bzinho, z igual a z0 mais lambda czinho. x0, y0, z0 são as coordenadas do ponto A. Azinho, bzinho, czinho são as coordenadas do AB, que é o vetor diretor. Então eu vou ficar com as equações dessa forma. Ok? Bom, fazendo as devidas multiplicações, eu chego aqui. As equações paramétricas da reta que passa pelos pontos A e B são x igual a 1 mais lambda, y igual a menos 2 mais 3 lambda e z igual a 3 menos lambda. Certo? Bom, como exercício também de tarefa da videoaula, eu quero que você esboce no espaço tridimensional a reta que nós acabamos de encontrar as equações paramétricas. Passando para a próxima equação, que são as equações simétricas, nós vamos aproveitar as equações paramétricas. Só que com uma condição aqui. As equações simétricas precisam que as coordenadas do vetor diretor, nenhuma delas sejam zero. Você vai entender por que daqui a pouco. Então, já vamos começar assim. Para as equações simétricas serem obtidas a partir das equações paramétricas, o vetor diretor não pode ter nenhuma coordenada igual a zero. Daí, lá das equações paramétricas, que nós já conhecemos ser dessa forma, nós vamos isolar o parâmetro lambda. Então, eu vou passar o x0 para o primeiro membro, o y0 também para o primeiro membro, e o z0 também para o primeiro membro da igualdade, de cada uma dessas três equações. Nós vamos ficar com isso. X menos x0 igual a lambda A, y menos y0 igual a lambda B, e z menos z0 igual a lambda C. Agora, eu vou pegar cada um dos números que multiplica o lambda e passar dividindo no primeiro membro da igualdade. Aí nós vamos ficar com x menos x0 sobre A é lambda, y menos y0 sobre B também lambda, z menos z0 sobre C também lambda. Bom, então eu cheguei em três frações iguais escritas de forma diferente. E essas serão as equações simétricas da reta. Ou seja, como todas as frações são iguais a lambda, então todas as frações são iguais. Ou seja, x menos x0 sobre A é igual a y menos y0 sobre B, que é igual a z menos z0 sobre C. Pronto, as equações simétricas da reta se escrevem dessa forma. Ok? Três frações numa igualdade. Aliás, em duas igualdades. Bom, vamos ilustrar as equações simétricas com um exemplo. Bom, eu quero as equações simétricas da reta que passa pelos pontos P de coordenadas 3, menos 1 e 2 e Q de coordenadas menos 6, menos 7 e 5. Eu vou deixar para você fazer aí em casa a verificação que o vetor PQ é o diretor da reta.
ele é similar àquele das equações paramétricas. Eu estou dando 2 pontos, mas como eu já sei, eu sempre preciso de um ponto da reta e do vetor diretor. Se eu não tenho vetor diretor, eu devo fazer ele aparecer. Nesse caso aqui, como eu tenho 2 pontos, eu faço o vetor a partir deles, que no caso aí eu escolhi como sendo PQ. As coordenadas então do PQ é menos 9, menos 6 e 3, e ele passa a ser o vetor diretor da reta. Qual será o ponto que a reta passa? Você pode escolher qualquer um, o P ou o Q. Os dois pertencem à reta. Pode jogar quaisquer um desses pontos na equação que vai estar correto. Assim, eu vou considerar como sendo o ponto conhecido da reta o P. Poderia ser o Q também, sem nenhum problema. Então, lá nas equações simétricas da reta, que nós já acabamos de conhecer, eu vou substituir o x0, y0, z0 pelo 3, menos 1 e 2, e vou substituir o azinho, bzinho, czinho pelo menos 9, menos 6 e 3. Agora, eu preciso dar uma ajustada nessas equações. Elas não serão escritas assim de forma tão explícita para nós quem são Azinho, Bzinho, Czinho, x0, y0, z0. Fazendo a regra de sinal na equação do meio, fica dessa forma. Agora, nós já sabemos que não é elegante deixar números negativos no denominador da fração. Então, nas duas primeiras frações, eu vou multiplicar por menos 1 em cima e embaixo. Feito isso, eu chego em 3 menos x. Eu fiz aí uma inversão para ficar mais elegante a leitura, sobre 9, igual a menos y menos 1 sobre 6, igual a z menos 2 sobre 3. E essa, então, essa última, são as equações segmentárias da reta que passa pelos pontos P e Q. Vou deixar como exercício você fazer o esboço dessa reta, que nós acabamos de resolver, acabamos de determinar as equações simétricas, e vou deixar ainda uma pergunta. O ponto A de coordenadas 0, 3 e 4, ele pertence a essa reta? Você vai ter que me convencer por que não. Já estou afirmando, ele não pertence. Agora, quero que você me explique por quê. Vou deixar para você fazer os cálculos aí em casa e responder na atividade da videoaula. A aula de hoje se encerra aqui. Essa foi uma pequena explicação das equações de reta, que são bem simples, são tranquilas de se resolver. Como eu disse, as equações elas se interagem entre si. Veja e reveja essa videoaula quantas vezes você quiser. Interaja no fórum de discussões. Resolva essas atividades propostas na videoaula e não deixe de resolver a atividade da semana. Qualquer dúvida, eu estou à disposição lá no fórum de discussões. E você pode responder o questionamento de qualquer um dos seus colegas. Não precisa me esperar, ok? Um abraço, bons estudos e até a próxima videoaula.